Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Aqui ao meu lado, o deputado Marquinho Lemos, do PT, que vai conversar com a gente hoje. Deputado, um abraço, obrigado por senhor topar conversar com a gente. Então, no segundo mandato, o deputado vai contar pra gente sobre a participação dele no Seminário Internacional Alianças para a Segurança Alimentar no Chile e as perspectivas para tirar o Brasil do mapa da fome. Na Comissão de Participação Popular, da qual o deputado é vice-presidente, houve um número recorde de sugestões de mudanças ao PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental. O deputado vai nos contar sobre como isso reflete em melhorias para a vida dos mineiros. Prefeito por 3 vezes, o deputado vai nos contar também como o mandato dele está a serviço dos municípios. Então, deputado, olha só, eu já queria começar mostrando um pouquinho do seu Instagram, que é bastante robusto, né? Quem quiser seguir o deputado nas redes, a gente vai colocar o endereço aqui. É um Instagram que mostra bastante do que o senhor é, do que o senhor faz. E a gente pegou um post do chamado Pé na Estrada, né? Que o senhor é um parlamentar, mas não deixa de ser um apoiador dos municípios, né? Fazendo esse elo entre os municípios e o governo do estado. Aí tem muitas cidades, né, deputado? Até porque como eu venho do interior, né, e por também ter entrado na política já no executivo, né, como prefeito, eu vejo que é muito importante a valorização dos municípios, porque é lá que acontece, né? A política, qualquer que seja, que a gente decidir aqui na Assembleia, vai refletir lá no cidadão, lá no município. E o senhor é um deputado que recebe as pessoas, vai na cidade, são muitas cidades no Jequitinhonha, né? Então dá para cobrir tudo? Além de ter o gabinete sempre de portas abertas, né, para poder receber todos aqueles que trazem as suas demandas, suas reivindicações, a gente vai até os municípios, não só na sede, mas também vamos até nas localidades rurais, naquelas comunidades, para estar ouvindo e ali poder ver de perto, né? As necessidades. Tanto a necessidade e as reivindicações de pessoas que talvez não teriam acesso, né, à Assembleia, acesso nem à prefeitura local. Então é importante a gente poder estar presente e dali você trazer as demandas e poder aqui na Assembleia, poder analisar e dali elaborar projetos, propostas, fazer defesas, né? Perfeito. E isso se reflete também nas emendas parlamentares, né? A gente tem também emendas que o senhor destinou para a necessidade da população. O senhor foi presidente do consórcio de saúde do Alto Jequitinhonha, a gente pegou um post de um carro exatamente de Dores de Guanhães, exatamente para fazer esse trabalho também de levar pacientes. Como é que é isso? Olha só, as emendas, como eu sou um deputado que acabo estando presente em muitos municípios, né, eu acabo também tendo que fazer essa divisão das emendas, né? Eu procuro atender um pouco, sabe, a cada município e a partir do que eles me demandam. Então, quando me pedem para atender a saúde, um veículo para a saúde ou alguma ferramenta que eles precisam lá na área da saúde, uma máquina, né, de raio-x ou o que for, a gente já sabe que é ali que nós vamos ter que pôr as emendas, né, na área da saúde. Mesma coisa na educação. Essa experiência do senhor no consórcio de saúde lhe ajuda também a entender melhor essas demandas? Eu fui um dos criadores do consórcio, né? Lá na década de 90, né? Em 97, nós criamos o consórcio de saúde. Se não me engano, foi o segundo consórcio de saúde de Minas Gerais, tá? Que foi criado naquela época, né? A experiência nova, que estava iniciando ainda essa ideia de consórcio, de unir, né, os municípios, em torno daquilo que eles demandavam e que sozinho não consegue resolver. E que, né, hoje é uma realidade em todas as regiões, né, do cada estado. vez mais nós estamos entendendo que a forma melhor de você administrar um município é estando junto com outros
porque os problemas sempre são os mesmos, né? E a solução, às vezes, quando você divide isso, ela aparece com mais facilidade. Então, o consórcio ele ajuda nisso, né? E até para o governo do Estado e o governo federal. Quando você tem uma política pública ou você manda um recurso e esse recurso chega no consórcio, é mais fácil de ser distribuído e atender melhor os municípios. São quantos anos de consórcio desde a criação? Olha, em 97, né? Já vamos para quase 30 anos. 30 né? anos, né? E além do consórcio, eu também presidi a Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha, a AMAGE, que hoje transformou num SIM, que também é um consórcio agora, né? Antes era uma associação que durou aí por muitos anos e que depois nós transformamos em um consórcio de infraestrutura dos municípios, para cuidar mais da infraestrutura, porque já que era sempre uma reivindicação maior dos municípios. Sim, sabe? rodovias, né? Consertar rua, pavimentar a rua, resolver problema de água, resolver problema de saneamento, né? Aí nós tínhamos o consórcio da saúde, que eu cuidava mais da saúde, voltado para a saúde, e criamos depois, já em 2012, o consórcio de infraestrutura, tá? Que foi também um dos primeiros. Hoje já é uma realidade em quase toda a região, os consórcios de infraestrutura. Né? Que ótimo, deputado. Parabéns aí pela iniciativa. Foi o primeiro consórcio criado em Minas Gerais, foi esse. Em 2012, 2013, a sede é em Diamantina, né? E que hoje já está bem estruturado, já é uma realidade na região, né? Já presta um grande serviço, sabe, aos municípios. Que ótimo. O deputado também tem uma outra demanda muito importante, que é a questão da fome. O deputado esteve no Chile representando a Assembleia no seminário sobre segurança alimentar. Eu quero só chamar aqui no telão, antes da gente entrar propriamente na questão da sua participação no seminário, dados sobre a fome no Brasil. E como que esse assunto é um assunto muito relevante, né, deputado? A gente tem 8,4 milhões de brasileiros passando fome entre 2021 e 2023. Esses dados são da ONU. E a gente pergunta, por que a fome persiste no Brasil, mesmo com tanto alimento disponível? E o país ainda se mantém no mapa da fome. Aí tem umas hipóteses, depois eu quero que o senhor comente essa questão da fome. Falta de dinheiro para comprar comida, a comida está cara. A produção agropecuária voltada para exportação, se isso seria uma questão. E as mudanças climáticas. Como que o senhor analisa essa questão da fome e como que isso toca o senhor especificamente? Olha, eu falo sempre que o problema está na desigualdade, né? Primeiro. Né? E também, né, o que nós vimos que é hoje a concentração da riqueza. Né? Esse é um dos principais problemas que nós temos no país. Né? A diferença grande entre os ricos e pobres. É muito grande. Né? E aí o acesso ao alimento, né, fica mais difícil para aquele mais pobre, né? Por mais que às vezes nós temos exemplo, né, de regiões onde produz muito alimento e ainda tem pessoas passando fome. E aí a gente não entende a dificuldade dessas pessoas terem acesso ao alimento. Né? É justamente pela falta também, né, do olhar daqueles que precisam entender, né, que não adianta você concentrar tanto, né, e voltar tanto só para a exportação, só para o lado econômico e não pensar um pouco no lado social. E é esse o trabalho que a gente tem feito, sabe? Principalmente na agricultura familiar. Porque é onde nós entendemos que a partir da hora que você valoriza e reconhece o agricultor familiar, sabe? Você também faz com que esses alimentos que estão mais próximos cheguem à mesa da maioria das pessoas ou combate um pouco, né, a fome. E é o trabalho que tem feito nessa questão da segurança alimentar, sabe? E os bancos de alimentos vêm para isso. O que seriam esses bancos de alimentos? O banco de alimentos, o que a gente faz? A assistência social cadastra as famílias, né? Aquelas famílias pobres, carentes, que estão mais vulneráveis. Tá? Os bancos, a assistência social do município cadastrou as famílias.
Aí depois, a Secretaria de Agricultura ou uma associação reúne os agricultores familiares e dali saem os produtos. Não importa a quantidade, mas coloca ali um levantamento de todos os produtos que aquele município tem. Porque se nós temos um agricultor familiar, com certeza tem alguma produção lá na agricultura, né? É banana, é verdura. Mas isso é o que sobra do que eles vendem? Não. Hoje, no Brasil, há um diferencial, porque nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, né? E temos recursos hoje que vêm para as prefeituras, e aí ela adquire esses alimentos do agricultor familiar, compõe a cesta básica e distribui para as famílias carentes. Esse seria o banco? Esse é o banco. Aí, qual a diferença quando a gente forma uma rede entre municípios? É que aquilo que falta em uma cidade, o outro às vezes tem de sobra, e vão trocando. Aí forma a rede. Aí tem municípios que estão tendo muita banana, um exemplo, tá? Mas no outro não tem. O outro próximo está em falta, ou não tem a quantidade suficiente. Aí pega daquele outro banco. Há uma tabela de valores, tá? Que depois é repassado para os bancos para pagar o agricultor. E em que medida, e como que esse assunto dos bancos foi tratado lá no seminário? Depois para a gente voltar. Primeiro, essa experiência brasileira, porque ela é um pouco diferente do que nós vimos lá no Chile, porque aqui há dois lados, os bancos. Ele cuida do social, né, da segurança alimentar, do combate à fome, mas também preocupa com gerar renda para quem produz, para o pequeno. Sim. Então, não é só combater a fome, mas também ajudar o agricultor, né, a ter uma renda. E quando isso foi apresentado lá no seminário. A gente está vendo as imagens do senhor lá no Chile. Lá no Chile há uma diferença, né? Os bancos são 100% voltados para a área social. Por quê? Porque lá o poder público distribui esses alimentos, tá? Mas que vem, sabe, daquilo que é produzido dos agricultores familiares, mas em forma lá muito de cooperativas e dos mercados. Como se fosse aqui no Brasil, vamos dizer assim, a Ceasa. Lá não tem uma central, né? A agricultura familiar lá, os mercados, o mercado que nós visitamos principalmente, que é o maior mercado lá, né? Que é o Lo Valedor, ele é todo privado. Então, é uma cooperativa de agricultores familiares que construíram um mercado muito grande e aquilo que eles têm, ou aquele alimento que, vamos dizer assim, não é muito vendável, né? Sabe? Não tem muito valor para comercializar, formam os bancos. E o município, lá a província, ou o estado, cria-se os bancos com a sociedade organizada, tá? E dali depois distribui nas entidades sociais de apoio. É muito importante essa troca de experiências, né, deputado? Foi muito valoroso para o senhor. Agora, é interessante que hoje nós temos uma rede de banco de alimentos, que é a RELBA, né, que é a rede leste de banco de alimentos, que fica no leste de Minas, que é a maior do Brasil. Então, eu queria entrar um pouquinho do mundo. Nesse reconhecimento desses bancos, no sentido de que quando a Assembleia faz a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, que são as ações do governo, e a Assembleia tem a possibilidade de interferir nas propostas, né, dos projetos do governo, a Comissão de Participação Popular, pela primeira vez, incluiu aí esses bancos que o senhor está tratando como uma relevante política para o Estado, né? Nós percebemos a importância desses bancos de alimentos. Né? Só fazer uma observação. O senhor foi presidente da Comissão de Participação Popular e atualmente é vice. E a Comissão de Participação Popular faz esse levantamento, Isso, né? Eu fui presidente nos 2 últimos anos da legislatura passada e nos 2 primeiros agora dessa legislatura. Eu fiquei 4 anos como presidente e sou atual vice-presidente, né? E durante esse tempo que eu fiquei na presidência, nós percebemos a importância dos bancos
sabe? Que não eram ouvidos, que não eram reconhecidos aqui na Assembleia. E extremamente importantes para os cidadãos. E faz um trabalho muito importante. São 63 municípios em rede, sabe? E nós, vindo isso, nós, nas audiências públicas, convidamos para que eles pudessem participar também, né? Chamamos a atenção da participação deles nas audiências regionais, onde foi apresentado as propostas, e a principal deles, que era uma dificuldade que eles é do transporte dos alimentos, que eles não tinham veículo, às vezes um furgão, um carro, para poder transportar. Ah, sim. E principalmente até no combate ao desperdício. Eu até tenho números aqui que os senhores conseguiram permitir a destinação de 26 furgões para o Banco de Alimentos através da revisão do PPAG. Já entregando 26, tem mais 18 para serem entregues esse ano, que está aprovado no PPAG. Exatamente, né? Para fazer isso que o senhor falou, pra né? Facilitar. Esse intercâmbio entre as cidades que tem algum produto e a outra que tem para juntar. Não, e para coletar lá na zona rural. Sim. Porque às vezes ficava dependendo do agricultor familiar ter que levar até a cidade. Ou a prefeitura liberar algum tipo de transporte para coletar esses alimentos, né, os produtos. E aí facilita, porque o banco lá na cidade começa também a ter uma infraestrutura que dá para ele condições de agir, sem depender tanto, né, do poder público, né? Então, as nossas audiências, sabe, têm esse caráter. Né, São audiências que vão no interior, né, deputado, colher as sugestões da população sobre o que a população quer que mude nas prioridades do governo. E nós procuramos, nos últimos 4 anos, ampliar essas audiências e ir a mais regiões. Então, a gente tem números aqui só para poder exemplificar, né? Por exemplo, em 2011, no primeiro ano de revisão, a gente teve 199 sugestões populares. Já em 2024, 950. É muito mais, né? Muito mais que o dobro. E ampliamos de 3, depois para 4, e no último ano, que foi o ano passado, nós fizemos 5 audiências públicas no interior, sem contar com a da região metropolitana. E o senhor que representa uma região mais carente, o senhor percebe que isso influencia na melhoria de vida das pessoas, especificamente do Vale do Jequitinhonha? Influencia e desperta nessas pessoas, sabe, a importância de participar dessas decisões, que é da elaboração do orçamento e da execução do orçamento do Estado, sabe? Esse que é. Então, por isso que também é muito importante a gente registrar como nós crescemos também na efetividade, na verdade, daquilo que foi proposto, de você tornar aquilo realidade. Porque nós coletamos mais de 1.000 propostas, né? Foram mais de 168 milhões de reais em propostas. Só que a comissão... Ela tem um valor tem um valor né? limitado aí de 25 milhões. A gente tentou aumentar isso, né, no orçamento, mas não conseguimos. Tentamos também com que essas emendas do PPAG fossem também impositivas, né, que obrigasse o governo a cumpri-las. Mas vamos chegar lá, né, deputado? Mas não conseguimos, né? Infelizmente, nós não conseguimos. Mas é um trabalho importante que o deputado faz. Porque hoje, infelizmente, depende muito do interesse e da boa vontade do governo, né? Mesmo que a gente consiga envolver tantas pessoas, tantas entidades, com propostas interessantes, propostas que, de fato, vai resolver o problema lá na base. Deputado, eu queria falar um pouquinho também, a gente ouve muito nos jornais, até vou colocar uma matéria do jornal recente aí, sobre a questão da possibilidade aí de melhorar a vida do pessoal do Vale do Jequitinhonha através da extração do lítio. A gente tem uma matéria do jornal O Tempo que mostra que o Vale do Jequitinhonha vai concentrar 78% dos investimentos para a exploração do lítio no Brasil. Como é que está essa situação do lítio? E ela foi colocada também como uma alternativa muito viável para melhorar a vida dos cidadãos. Isso é uma realidade? O que está acontecendo hoje? Eu tenho um olhar muito crítico para isso, sabe? Eu não tenho muita esperança, assim,
que isso vai resolver o nosso problema lá no Jequitinhonha, né? Eu nasci no Jequitinhonha, me criei e me tornei político lá no Jequitinhonha, na minha cidade, né? E vejo que, mais uma vez, sabe, é um daqueles milagres que estão falando e que depois não acontece na realidade. Nós já tivemos isso, sabe? Ao longo da história, nós tivemos o ciclo do ouro, que seria a redenção daquela região, né? Mas hoje a exploração já começou? Como... Já está muito adiantado. Agora, o que a gente tem visto lá? Caminhões e caminhões levando lítio, né? Mas isso não reverte impostos para os municípios? Está muito concentrado ali, ao redor de Araçuaí, Itinga, né? Ali, sabe? Isso ainda não chegou para o Vale do Jequitinhonha. Porque também nós temos que entender isso, né? Que o Vale são mais de 60 municípios, né? Então, não concentra só em Araçuaí e Itinga. E o emprego que hoje está gerando é o emprego ainda da mão de obra mais pesada, sabe? Que é pouco valorizada. Porque o que interessava para nós seria o beneficiamento do lítio lá no Jequitinhonha. O lítio que é usado para baterias, né? Baterias de carros elétricos. Para medicamentos, para perfumária, para muita coisa. Agora, o valor que ele está tendo hoje, da forma que ele está sendo explorado e entregue, é muito pequeno. Sendo que se ele fosse um pouco beneficiado, sabe, o valor seria muito maior, muito maior. E também iria exigir uma mão de obra mais especializada, com salários mais altos, né? Com investimento em infraestrutura, né? Uma série de coisas, né? Nós precisaríamos, por exemplo, talvez de chegar a mais energia, sabe? Talvez teria que ter também um gasoduto, várias coisas que ia ter que chegar no Vale do Jequitinhonha que iria contribuir aí sim para o desenvolvimento. Mas o que nós estamos vendo? Nós continuamos com as estradas ruins, nós continuamos com comunicação péssima, internet, celular, tudo isso difícil, tem lugares que ainda não pega direito. Você tem que subir no morro para pegar um sinal de telefonia, de internet. A área da saúde ainda está longe ainda temos temos pessoas que andam 100 quilômetros para fazer uma hemodiálise. Nossa, deputado, quer dizer, tem pesado. muita coisa ainda de infraestrutura no Vale. Então não podemos nos enganar e nem nos deixar de iludir, sabe, com essas promessas que eu acho que nós somos do Vale, nós já estamos cansados disso. Já sabemos o que isso aconteceu. Foi assim com o ouro, foi assim com o reflorestamento, sabe, que ia ser a redenção do Vale, tudo ia mudar. Deputado, voltando um pouquinho à questão do PPAG, o senhor tinha trazido aí, eu esqueci de comentar, o deputado trouxe um compilado, né? A gente tem um livrinho aí só dos compilados. Foi uma revista que nós publicamos, né? E fizemos o lançamento no início desse ano, dos 4 anos frente à Comissão de Participação Popular. E principalmente os avanços que nós conquistamos, né? Essa comissão, com a participação popular, com a participação mesmo do povo efetiva, né? Os avanços que nós conseguimos em termos de realização também de muitas propostas que foram apresentadas durante as audiências e que se tornaram realidades. E se você quiser conhecer mais aí sobre o trabalho da Comissão de Participação Popular, tem que assistir a TV Assembleia, a gente transmite todas as reuniões de comissões. Sim. E o Instagram do deputado também é bastante robusto em relação a essas questões do que o senhor faz para melhorar a vida mesmo do Vale do Jequitinhonha e dos municípios como um todo. É isso, eu acho que é presença, sabe? Porque a cada vez que eu ando, por mais que a gente lá no Vale, no Mucuri, no Norte ainda estejamos muito atrasados, quando você se compara com outras regiões de Minas, né? Mas os problemas sociais, sabe, esse da fome, sabe, da falta ainda de organização, de conscientização, ainda é muito comum. E o senhor é muito sensível, eu lhe agradeço muito por isso. Mais presentes. Obrigado. O senhor é muito sensível em relação às causas de uma região que realmente precisa. Por isso que é importante, então, acompanhar o trabalho do senhor aqui na Assembleia e como que o senhor trabalha isso, né? Eu falo que a gente que veio do Vale, né, a gente acaba
despertando essa força, né, de enfrentar essa realidade que nós temos aí em Minas e agora, né, com tudo isso que vem acontecendo e que nos chama cada vez mais a estar presente e a participar, sabe, de alguma forma, em algum momento, as pessoas têm que estar presentes, têm que participar, senão o cidadão não vai ser ouvido. Sim. Obrigada, então, deputado. O deputado contou para a gente sobre a participação dele no Seminário Internacional Alianças para a Segurança Alimentar. Falamos de bancos de alimentos. O seminário foi no Chile e também falou um pouquinho sobre as perspectivas para tirar o Brasil aí do mapa da fome. A gente falou sobre a atuação do deputado na Comissão de Participação Popular e a interferência no Plano Plurianual de Ação Governamental por meio de emendas. O deputado foi prefeito por 3 vezes e ele sabe muito bem as demandas do município, né? E a gente mostrou como é que o mandato dele está a serviço das cidades. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.